Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, não estranhem um pouco a minha voz. Eu estou chegando de um encontro onde eu preguei um retiro para os beneditinos lá de Ponta Grossa. Lá estava meio frio, peguei um resfriado e estou com a minha voz assim meio fanhosa, então não há motivo de preocupação, mas é o normal desse tempo frio em determinados lugares. Mas hoje a igreja celebra com muita alegria a festa da Assunção de Nossa Senhora. É um dogma da Igreja Católica. Nós cremos que Nossa Senhora, ela foi levada ao céu em corpo e alma. Nós cremos nisso. Às vezes os protestantes vão dizer: mas isso não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Mas o Espírito Santo foi revelando no decorrer da história da igreja. O Espírito Santo foi convencendo a Igreja Católica deste grande dogma. E aí nós reafirmamos. Nossa Senhora foi elevada ao céu. Ela foi assunta ao céu em corpo e alma. Eu sempre costumo dizer, quando chega no tempo da Assunção de Nossa Senhora, que é aquela sensação de missão cumprida. Foi isso que aconteceu. Nossa Senhora cumpriu a sua missão. A sua missão de ser mãe de Jesus, mãe da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ela cumpriu a missão de cuidar de Jesus, porque foi ela que amamentou Jesus, foi ela que, junto com São José, ensinou as coisas a Jesus, embora Jesus não precisasse. Foi ela que acompanhou Jesus
nos momentos de maior sofrimento que ele teve, quando Jesus estava sendo julgado, Nossa Senhora estava lá. Quando Jesus foi flagelado, ela estava lá. Quando Jesus carregou a cruz, ela estava lá. Lembremos que na quarta estação da Via Sacra existe aquele momento em que Nossa Senhora se encontra com Jesus carregando a cruz e o olhar dela se cruza com o de Nosso Senhor, dando força para que ele pudesse cumprir a missão dele de nos salvar. Quando Jesus estava sendo golpeado com aqueles pregos que penetravam nas mãos e nos pés, ela estava lá. Quando Jesus foi elevado da cruz, elevado na cruz, ela estava lá, vendo o Filho sendo elevado daquela forma. E quando ele já estava ali crucificado entre aqueles dois ladrões, ela estava lá. E foi ali que ela recebeu a grande missão também de ser mãe nossa, quando Jesus fala para João: João, eis aí tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. João estava representando todos os membros da igreja, inclusive nós, e ali ela recebe a missão de ser nossa mãe. Ela estava lá. Quando Jesus derramava aquele sangue, ela estava lá. Quando Jesus falou: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, ela estava lá e ela ouviu. Ela ouviu quando Jesus falou para aquele ladrão, aquele assassino, que nós damos até o nome de o bom ladrão. Ela ouviu quando Jesus disse para ele: hoje estarás comigo no paraíso. Ela estava lá quando Jesus falou para o Pai que ele se sentia só. Pai, por que me abandonaste? Ela estava lá quando Jesus deu o último suspiro e disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ela estava lá quando aquele soldado enfiou aquela lança do lado direito dele e do lado direito dele saiu sangue e água. E ali a igreja vai nos ensinar através dos santos padres que ali é fundada a igreja. A água simboliza o batismo, o sangue simboliza a Eucaristia, a Santa Missa, ela estava lá. Estão entendendo? Missão cumprida. Agora, o Pai, o Filho e o Espírito Santo eleva ela. Ela é levada em corpo e alma para o céu com toda a corte celeste. Por isso que no evangelho de hoje ela está dizendo que todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Que coisas, e muitas coisas maravilhosas, inclusive dela ser a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela é elevada, ela vai. E quando ela chega no céu, meus irmãos, ela é coroada. E nós teremos essa celebração da missa, na liturgia que vai celebrar a coroação de Nossa Senhora. E agora, estando no céu, ela intercede por mim.
ela intercede por você, ela intercede pela igreja. Ainda mais neste tempo de crise que nós vivemos. Crise no aspecto civil, crise no aspecto religioso. Ela intercede, ela pede pela igreja, ela pede pelos nossos bispos, ela pede pelos sacerdotes, pelas congregações religiosas, ela pede por todos aqueles que estão longe de Deus, ela pede por você, ela pede por aquela pessoa que vive nas drogas, nos vícios das drogas, ela pede a Jesus por todos aqueles que estão se infiltrando agora no satanismo, se consagrando no satanismo. Ela pede pela conversão daqueles que estão nas falsas religiões. Ela pede, ela não cessa de pedir, porque ela subiu ao céu. Como diz hoje o Salmo da segunda, o Salmo 44, à vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. Ela está lá no céu, ela suplica, ela é a mãe que suplica pela salvação dos seus filhos, é ela que pede e suplica pela igreja. É ela que pede e suplica por todos aqueles que vivem longe de Deus, por aqueles que, como eu já acabei de dizer, que vivem numa consagração, se consagrando a Satanás. Ela pede e suplica por aqueles que já não acreditam mais nos ensinamentos da Igreja Católica. Ela pede por aqueles que estão ensinando errado. Ela pede por todos aqueles que sacerdotes e até bispos que não estão celebrando bem a Eucaristia. Ela não cessa de pedir pela salvação dos seus filhos, porque ela é a mãe que suplica, ela é a mãe que pede. Ela pede pela perseverança daqueles que estão no caminho, para que não sejam desviados do caminho. Ela pede por mim, ela pede por você, ela pede por você, mãe, que já perdeu a esperança diante dos seus filhos que estão se afastando cada vez mais de Deus. Ela pede. Ela pede por aqueles que estão no final da vida e que ainda, no próprio final da vida, ainda não querem saber de Jesus. Por isso que na oração da Ave Maria, nós pedimos: rogai por nós na hora da nossa morte. Ela está suplicando por aqueles que estão nos hospitais. Ela suplica e pede por aqueles que estão nos presídios. Ela pede e suplica por aqueles que estão passando fome. Ela pede e suplica por aqueles que, diante das situações, estão enfraquecidos na fé, estão perdendo a fé. Ela pede e suplica por todos aqueles que estão necessitando de Deus. No dia de hoje, onde a nossa mãe, ela sobe para o céu, peçamos a ela também que nós possamos ser perseverantes, que sejamos fiéis aos ensinamentos do seu Filho e que nós também um dia possamos ir ao encontro de Deus e nos encontrarmos com ela diante do trono.
olhar para Nossa Senhora assunta ao céu é criar esperança dentro de nós de que vale a pena ser de Jesus, vale a pena ser católico, vale a pena ser fiel, mesmo em meio a tantas dificuldades. E se Nossa Senhora, a nossa mãe, ela foi recompensada por toda a missão dela, pela fidelidade dela a nosso Senhor. Isso nos dá esperança também de que um dia nós estaremos também lá. Ela pede e ela suplica por aqueles que estão sem nenhuma esperança ao ponto de querer tirar a própria vida. Infelizmente, nós temos visto isso constantemente, pessoas que se jogam de uma ponte, pessoas que tomam remédio para perder a vida. Eu até digo, não faça isso, porque Nossa Senhora está intercedendo também por você. E não perca a esperança. É hora de enfrentar a vida, mas enfrente com Nossa Senhora. Porque nós temos uma mãe valiosa. Se ela passou por tudo aquilo, por todas aquelas situações, como disse Simeão, que uma espada iria transpassar o coração dela, e transpassou. No momento em que ela via Jesus na cruz, claro, é uma metáfora, né? Não é que pegaram uma lança, uma espada e colocaram em Nossa Senhora, mas é uma metáfora para dizer a dor que ela sentiu na alma, na hora que ela via o filho dela morrendo. Ela estava ali. E ela sente dor também por aqueles que querem tirar a vida. Ver Nossa Senhora subindo ao céu e contemplar a Virgem Santíssima chegando ao céu é dizer para ela que nós não podemos tirar a nossa vida de maneira nenhuma e que precisamos ser fiéis. Só quem tira a vida é Deus. Só Deus. No momento certo, Ele vai nos levar. Mas tenhamos esperança diante desta mãe que se coloca agora diante do seu filho Jesus e suplica por cada um de nós. Ela venceu, ela conseguiu, ela cumpriu a missão dela. E olhando para Nossa Senhora, também tenhamos esta esperança. Venceremos junto com a Virgem Maria. Como ela fala na oração de hoje, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Quem são esses poderosos aqui? São os nossos inimigos. Os inimigos da nossa alma. Ela derruba. Porque até mesmo lá no livro do Gênesis, quando Deus diz, porém inimizade entre ti e a mulher, e ela esmagará a sua cabeça. Ela suplica, ela pede por você que está nessa situação de se sentir perseguido pelo mal, pelo inimigo da nossa salvação. Ela suplica por nós. Ela vence o inimigo. Porque Deus incumbiu ela com esta missão. É porque ela está à direita de Jesus Cristo, o nosso Senhor e nosso Salvador. Que neste dia do Senhor, onde nós celebramos essa grande solenidade de Maria assunta ao céu, que ela continue a interceder por cada um de nós, para que nós possamos ser perseverantes
e um dia chegarmos ao céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. Um bom domingo para você.